Você não tem ideia do poder da investigação. Quer saber do que eu estou falando? Vem comigo. Alô, guerreiros! Professor Hugo Fontes na área, claro, sempre trazendo conteúdo relevante para que você possa produzir a melhor redação da sua vida, guerreiros. Eu comentava com alguns alunos, numa aula que fiz há pouco tempo, que para que você consiga produzir em alto nível e ao mesmo tempo não se preocupar com qual será o tema da redação, que aliás é uma preocupação que acomete a maioria das pessoas que vão produzir aí alguma prova discursiva ou que vão encarar provas que tenham redação, tem essa ansiedade, tem esse problema, o que é algo absolutamente normal. Contudo, quando você se prepara do jeito certo, da forma certa, e quando eu digo forma certa é método, né? Não é mágica, não é profecia, não é adivinhação, não é nada disso. Todos que me acompanham sabem o quanto eu rechaço esse tipo de ideia, que é uma perspectiva que eu digo sempre que é reducionista, de um trabalho muito firme com relação à redação. Então, você se preparando da maneira certa, é muito mais provável que você consiga não adivinhar o tema, mas projetar situações das quais você vai se cercar de possibilidades e aí não vai temer nenhum tipo de situação. Para a gente fazer uma analogia do que eu disse no início do vídeo, que é a ideia de investigar, investigar basicamente é você se cercar de vários temas, de várias provas e proceder realmente um raio-x, e aí eu estou falando a nível Brasil, independente se sua prova é regional ou não, né? Se é somente da sua cidade, se é do seu estado, se nós estamos falando de provas de âmbito nacional, em que a gente consegue, a partir disso, estabelecer projeções temáticas e que você vai se cercando de tal modo que chega um momento em que eu diria que é praticamente impossível que você esteja diante de um tema do qual você nunca viu nada ou que você não tenha nada de relevante para dizer sobre aquela abordagem temática. E como é que funciona essa investigação? Primeiro você vai se cercar dessas possibilidades por meio do caderno de registro, que para mim é uma ferramenta assim absurdamente fantástica para que você consiga angariar informações e aumentar seu repertório com o intuito de produzir em alto nível. Inclusive eu conversava com uma das minhas alunas também há poucos dias e ela me falava sobre isso. Poxa, estou conseguindo evoluir tanto com o caderno de registro, e ela tinha notas baixas na redação Enem, tirava ali em torno de 640, 680. Esse ano, Enem 2023, nada mais nada menos do que 940. Aí você pergunta, é por causa do caderno de registro? Não é só por isso. Ela realmente se dedicou a inteira, ela praticou bastante, fez o caminho certo e o resultado não foi outro. Então, ocorreu que ela realmente conseguiu produzir em alto nível por meio também, né, dessa ferramenta que é o caderno de registro. Portanto, o que eu quero dizer é que investigar provas é se cercar de várias possibilidades no sentido de, eu, por exemplo, preparei um PDF em que eu peguei 90 temas de vestibular entre 2017 e 2023, né? 23 no início do ano, né? Então, essa linha aí são 90 temas. Então, claro, você estudando os 90 temas, você conseguindo tratar desses 90 temas, estudar, anexar repertórios, inclusive praticar também, como eu disse, é quase impossível que em meio a tantos temas e eixos temáticos você seja surpreendido por alguma abordagem temática. Então a ideia é cercar o tema, investigar possibilidades. Quer um exemplo disso? Aconteceu agora. O tema da prova do vestibular UESB, que é um dos principais aqui do estado da Bahia e um dos principais do Brasil, o tema foi muito semelhante ao tema da prova PMBA 2022, o tema 1. Só para vocês entenderem a similaridade dos temas, o tema PMBA falava dos desafios do SUS para garantir a saúde de todos os brasileiros, enquanto o tema UESB falava de caminhos para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Brasil. Ou seja, ambos os temas traziam como núcleo temático o Sistema Público de Saúde no Brasil, que é o SUS. Um falava dos desafios, né, para garantir isso para todos os brasileiros, dos desafios do próprio sistema, e o outro falava da questão de fortalecimento desse sistema. Perceba, são abordagens distintas, mas com o mesmo núcleo temático. Então, o guerreiro que investigou, que viu, inclusive está aqui no link na descrição, Caderno do Registro do Guerreiro, em que eu
postei inclusive, né, esse tema da PMBA no dia 23 de janeiro e a prova UESB foi dia 5 de fevereiro. Então assim, quem observou o caderno de registro certamente não teve problemas no que diz respeito ao tema de redação da UESB. Você fala, Guerreiro, você adivinhou? Não, só lancei o tema para a galera, só mostrei que havia essa possibilidade, quem conseguiu pegar ficou absolutamente tranquilo na hora de fazer a prova. Então essa é a ideia, né? Trazer tranquilidade, que a redação ela não seja algo que vai te tensionar na prova, pelo contrário, vai ser algo que vai trazer tranquilidade, vai trazer uma certeza de que você usará a redação da forma certa para conseguir ser aprovado. Quer ver uma outra similaridade bem interessante? O tema UESB 2022 fala de desafios para superar a insegurança alimentar no Brasil, enquanto a reaplicação do Enem, que foi agora em 2023, falava de medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Então perceba, o núcleo temático é o mesmo, contudo, abordagens um pouquinho diferentes. Então, é preciso que a gente entenda que essas repetições elas vão acontecer, né? Sobretudo de núcleos temáticos e de eixos temáticos. E o que a gente tem que fazer? Se cercar dessas possibilidades. Por isso eu digo, o trabalho de redação é um trabalho de médio, longo prazo. Quando você tem esse trabalho, é muito difícil que você seja surpreendido por alguma temática. E é essa a nossa missão, com os vídeos, com o canal, com esse canal do YouTube, lá no Instagram, lá no Telegram, é se cercar de possibilidades. É claro, né, os guerreiros que estão comigo e que me dão a honra de estar comigo lá nos meus cursos, nas minhas mentorias, é justamente com essa finalidade, de fazer com que a segurança aconteça, para fazer com que você não fique tenso, com aquela tensão de falar, poxa, será que o tema vai ser um tema bacana, será que eu vou conseguir fazer? Não, você vai ter certeza que você vai chegar lá, vai conseguir tratar, vai conseguir interpretar, vai conseguir aplicar o seu repertório sobre o tema, e a nota nada mais será do que uma consequência disso, beleza? Se esse vídeo foi relevante para você, curta, comente, compartilhe com toda a galera, porque isso aqui é serviço de utilidade pública. Eu sou o professor Leo Fontes e vamos para cima deles.